As águas do Senhor, elas saciam a nossa sede. E nós nunca mais sentimos sede novamente. Foi isso que Jesus disse para uma mulher uma vez. Para uma mulher uma vez. Boa noite. Boa noite. Aleluias. Glórias ao Senhor por mais um culto. Por podermos oferecer ao Senhor mais um culto que agrada a Ele. Por podermos chegar diante do Senhor e entregar tudo mais uma vez. Entregar a Ele as nossas reservas, as nossas mazelas. Entregar quem nós somos ou pensamos que somos. Cultuar o Senhor, meus irmãos, é chegar diante daquele que é poderoso, poderoso, e adorá-lo sem medida. Nessa noite nós vamos conversar um pouquinho sobre oração. E eu inicio essa ministração perguntando para ti: será que Deus, Ele ouve todas as nossas orações? Será que todas as nossas petições, elas chegam diante do Senhor? Será que os ouvidos do Senhor estão sempre atentos à nossa voz? Será que os anjos do Senhor estão sempre em prontidão para nos servir? Será que isso é real? É claro que a gente pode contar com o amor do Senhor, com a sua misericórdia, que ultrapassa os nossos pecados. Jesus mesmo nos diz assim: peçam e vos será dado, procurem e achareis, batam a porta e ela vos será aberta, porque todo o que pede recebe. Quem procura encontra, para quem chama lhe é aberta a porta. Mateus 7, 7 e 8. Esse texto aqui nos encoraja a pedir ao Senhor tudo o que nós queremos, tudo o que nós precisamos, a bater, insistir, sem parar, até que Ele abra essa porta. E nós devemos sim pedir ao Senhor milagres. Nós devemos chegar diante do Senhor e pedir para Ele que Ele venha sobre nós com o sobrenatural, ainda que nós não sejamos santos. Tu sabia disso? Por quê? Porque para obtermos o milagre do Senhor, nós não precisamos de santidade, nós precisamos de fé no primeiro momento. Porque a fé é o primeiro elemento da nossa oração. Então nós não precisamos ter uma vida de santidade para orar ao Senhor num primeiro momento. O primeiro pedido daquele que se chega ao Senhor pode ter somente a fé. Talvez tu está nos visitando essa noite, pela primeira vez tu está entrando numa igreja. Talvez pela primeira vez você está entrando numa igreja evangélica. E tu não trouxe nada, tu não conhece muito da palavra. Talvez tu entrou aqui e não trouxe uma oferta, não trouxe um dízimo. Mas se tu trouxe a fé, você já pode com confiança chegar diante de Jesus, conversar com Ele e ter a certeza de que Ele te ouve. Mas então por que muitas vezes nós que temos mais tempo na nossa caminhada cristã, nos queixamos às vezes, dizendo: eu tenho tanta fé, mas Deus não me escuta. Eu faço propósitos com o Senhor, eu tenho jejuado, tenho dado meu dízimo, estou dando a minha oferta, está tudo em dia. Se olharem no meu envelope, todos os meses estão completos lá, os meus dízimos. Por que às vezes eu oro tanto ao Senhor e eu não encontro resposta? Parece que Deus não me escuta, parece que Deus não se importa. Se existe fé, por que às vezes, meus irmãos, nós não somos ouvidos? Por que às vezes a resposta não vem? O que acontece na nossa caminhada? Que muitas vezes a gente deseja coisas, apresenta ao Senhor, e Ele parece que não se importa conosco. Nós não podemos nos esquecer que o segundo passo que acompanha a fé é a obediência. Para quem está começando na caminhada cristã, a fé é o suficiente.
Mas para quem já deu alguns passos, a obediência ela é necessária e fundamental. Acompanhando a fé, porque em Tiago 2:24, você pode abrir aí. O texto de Tiago 2:24, nós vamos ler alguns textos aqui. Eu não vou estar abrindo a Bíblia por uma questão de tempo, então eu já trouxe todos os textos que eu encontrei na Bíblia anotado aqui, né, na ministração. Se você quiser, você pode estar anotando para ler em casa depois, porque alguns textos aqui eu vou dar referência e imediatamente já vou ler por uma questão de tempo. Mas em Tiago 2:24 diz assim: vejam, uma pessoa ela é justificada por obras, e não apenas pela fé. Nós temos a fé, mas nós precisamos sim das obras, para que essa fé seja justificada, para que essa fé ela seja tornada real. Eu creio no Senhor, mas a minha vida, tudo que flui de mim tem que estar em conformidade com aquilo que Ele deseja. Essas obras são os nossos frutos, os nossos comportamentos, os nossos pensamentos, as nossas atitudes, as nossas escolhas, as nossas renúncias também são obras nossas que precisam estar em conformidade com a vontade do Senhor. A cultura na qual nós vivemos, não importa a cultura que nós tínhamos no nosso primeiro ato de fé, mas na nossa caminhada cristã, a cultura que nós trouxemos até aqui, ela vai sendo modificada, alterada. As nossas obras vão sendo santificadas, testemunhando a nossa fé. Pasmem alguns, os nossos temperamentos também. Às vezes a gente gosta de ler sobre os temperamentos. Tem o sanguíneo, o colérico e os outros mais, que eu não me lembro agora de cabeça. Não me interesso muito pelo que dizem os temperamentos. Eu gosto de saber sobre o temperamento de Jesus, porque isso é padrão para mim. Sanguínea ou colérica, ou seja lá o que for, quando eu chego no ambiente da salvação, quando eu chego no ambiente da fé, das obras santificadas, o meu temperamento ele é alterado pelo Senhor. Pedro, fervoroso, arrancou a orelha do Malco. Jesus vai lá e bota a orelha de novo para dizer: não é assim, não é desse jeito. Dobre esse temperamento, Pedro. As nossas personalidades. Eu sou assim por causa da minha personalidade. O padrão de personalidade para nós está em Jesus Cristo de Nazaré. Não interessa qual das 9 personalidades eu tenha, e muito menos os desvios de personalidade. Quando nós estamos em conformidade com a palavra, a nossa personalidade ela vai se retorcendo, vai se definhando, e a personalidade do Espírito Santo vai ganhando vida dentro de nós. Então, se tu tem estudado bastante sobre temperamentos e sobre personalidade, importa que em conformidade a esse estudo esteja a personalidade e o temperamento do Jesus de Nazaré, porque Ele é padrão para nós. Então, quando que Deus não nos ouve? Por que que Ele não nos ouve? Quais os motivos, quais as razões? Quando que Ele não nos ouve, então? Se você está anotando aí, primeiro ponto, quando nós pedimos mal, ou as nossas razões são egoístas. Lá em Tiago 4:3 diz assim: se pedem algo, não conseguem porque pedem mal. Coitados, estão pedindo, mas estão pedindo mal. Não vão conseguir. E não o conseguem porque o fazem por diversão, por prazer da carne. Quer saber uma coisa que pedem mal, que alguns pedem mal? Deus abre as portas lá do cartório, abre as portas para o divórcio.
Senhor, faça com que a partilha dos bens dê certo. Senhor, tem aquele apartamento lá que a gente venda correndo, para que eu pegue a minha parte nesse divórcio. Para te saber, divórcio não é de Deus. Lá em Mateus 19:8, Jesus fala que é pela dureza do coração do homem que Moisés então autorizou alguns a repudiarem as suas esposas, porque no princípio não era assim. Pode ler lá em Mateus 19:8. Se tu tá com teu cônjuge aí do teu lado, o casamento tá na maior diversidade. Não conseguem se olhar mais direito dentro de casa. Chegam na porta da igreja, dá tua mão aqui e vamos entrar junto. Ficam juntinho o culto inteiro. No final o irmão vai lá, compra uma pizza para a irmã. Toma aqui, belezura, come uma pizza. Aqui dentro é cheio de love, o romance rola solto, da porta para fora. Quando entra no carro é guerra. Talvez está perambulando pela tua cabeça o divórcio, não dá mais. Pode ter certeza que o divórcio vai dar certo, mas não foi Deus que abençoou, é o diabo puro. Porque o nosso Deus é o Deus da restauração. Se tu chegou aqui de um segundo casamento, faça dar certo e anda para frente agora. Mas se tu está pensando nessa história maligna, muda a tua oração e peça ao Senhor, restaura, Pai. Senhor, eu não gosto mais de ciúme, Senhor. Não gosto do cheiro, o cabelo, as roupas. Não gosto de deitar, Senhor, do lado de si vivente. Se tu for ousado, ousada a pedir, Senhor, restaura. Tu é amor, e o amor que não tem mais dentro de mim, tu pode colocar. A guerra que há dentro de casa, tu pode cessar. Se tu fizer a oração certa, daqui uns dias tu está nos contando testemunho daquilo que o Senhor está fazendo dentro da tua casa. Se tu não está conseguindo, não sabe nem orar, pode ter certeza que aqui a gente tem uma turma preciosa para te auxiliar. Nós temos aqui na igreja a Universidade da Família. O Rafa e a Aline podem te auxiliar e te ensinar a restaurar esse casamento diante do Senhor. Então, às vezes a gente está pedindo coisas que Deus não vai nos dar. E quando abre a porta, a gente diz, saindo lá do cartório, se divorciamos, eu estou com a metade do AP e ela com o outro. Glórias a Deus não. Saia do cartório consciente de que quem bate palma não é quem está em cima. De quem celebra não é o Senhor. Porque essa porta o Senhor não abre. Deus não ouve oração de quem rouba e pede para Deus guardar, que ninguém descubra. O Senhor é o primeiro a fazer as pessoas te descobrirem. É melhor tu pedir ao Senhor, Deus, me dá coragem para me contar a verdade, porque tu é luz, em ti não dá para esconder nada. Me dá coragem, Senhor, para ir nas pessoas certas e dizer, eu peguei o que não era meu, eu roubei. Aí sim tu vai ver o que o Senhor vai fazer. O Senhor vai te dar coragem, vai te dar ousadia. Se tu pegou dinheiro lá no teu emprego, talvez tu não perca o emprego, porque tu não foi conduzido pela tua vontade, tu foi conduzido pelo próprio Deus a andar no caminho da verdade. Então nós não podemos pedir mal, porque se a porta se abrir, não foi uma resposta do nosso Deus. Deus jamais responderá a essas coisas. Davi diz no Salmo 66:18, se tivesse visto maldade no meu coração, o Senhor não teria respondido. Davi sabia quem era o Deus que ele servia. Ele sabia que se Deus visse maldade no coração dele, Deus não respondia. E por que a gente acha que o nosso Deus é só amor e que responde tudo que a gente pede, mesmo pedindo torto, mesmo pedindo mal? Segundo ponto, quando Deus não nos responde, quando nós oramos sem fé. Tiago 1:6-8 diz assim: peça, porém, com fé, sem duvidar,
Pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá alguma coisa do Senhor. Escute isso. Se pedir sem fé, não pense tal homem que receberá alguma coisa do Senhor. Pode receber de qualquer lado, não do Senhor. Porque alguém que tem a mente dividida é instável em tudo o que faz. Uma coisa é a fé para a salvação. Outra coisa é a fé sobrenatural. A fé para a salvação a gente precisa ter para adquirirmos a nossa salvação, crendo que Jesus Cristo é o Messias, Filho de Deus, que nasceu nessa terra, viveu, morreu, ressuscitou para nos salvar, é o suficiente para termos a salvação. Mas a fé sobrenatural, ela é mais sólida. É uma fé que nos acompanha principalmente em momentos de oração. Eu já contei aqui algumas vezes que há algum tempo atrás aí, eu estava morando em Manaus, a mãe me ligou e disse para mim: Letieri, estou com um problema na minha tireoide, vou precisar fazer uma punção. Mas eu estou um pouco preocupada porque a doutora disse que a minha tireoide está cauterizada. Desligo do celular, fiz aquilo que a gente não deve fazer e que eu sempre faço para as pessoas não fazer. Vai no Google. Fui lá. Tireoide cauterizada. Primeira palavra, câncer. Eu pronto. Ligo para o pastor Elcio. A mãe precisa fazer uma punção. Tu vai com a mãe? Vou com a mãe. Não precisava pedir, ele iria. Mas, eu precisava conversar com ele sobre isso. Fiquei uns 2 dias, meus irmãos. Quase não comia. Não queria cozinhar. Queria só ficar meio deitada no sofá lá de casa. Percebi lá pelo 2º, 3º dia que o que estava faltando em mim era fé sobrenatural. Eu disse, tá, já sei o que está faltando, eu vou me levantar. E eu vou orar ao Senhor. Porque se está cauterizado, o Senhor tira o cauterizado, deixa limpinho de novo, Ele renova. Aí liguei para a mãe, vou fazer um propósito com o Senhor. Todos os dias de madrugada eu vou estar orando por ti. Descansa. Fica tranquila, que a gente vai conversar com o Todo-Poderoso. Comecei a orar pela mãe no primeiro dia. Estou eu orando pela mãe, pela tireoide da mãe. Primeira coisa que eu enxergo, demônios ao redor da mãe. A tia Mira estava endemoniada? Não, a tireoide. Porque a enfermidade, ela não vem de Deus. O Senhor autoriza. Mas toda enfermidade, ela não nasce no Senhor nosso Deus. Ela tem a sua veia no inimigo. Ela é fruto da queda. E daí eu vi aqueles demônios com a mão, eles tinham os braços enormes, fininho, tocando na tireoide da mãe. E eu comecei a orar repreendendo aqueles demônios, demônios da enfermidade, espíritos da enfermidade. Na primeira noite eu estou orando pela mãe, eu comecei a ver que algo cortava as mãos daqueles demônios, naquele meu momento de oração. Aquilo me fortaleceu. Você sabe o que é entrar para o teu quarto, fechar a porta, começar a falar com o Senhor, pedindo para Ele algo sobrenatural, e tu começar a ter experiências de oração. Começa a ter experiências de oração com o Senhor naquele momento. Quantos aqui têm as suas histórias para contar de momentos que estavam orando e entenderam a condição espiritual? E daí algo cortava aquilo, e aquilo me fortaleceu. Foi o primeiro dia, fui dormir. No outro dia, 3 horas da manhã, o celular despertou. Eu estava de pé, orando ao Senhor. E quando eu fui orar, eu já não enxergava mais aqueles espíritos malignos. Foi como se fosse uma sequência de dias de oração, onde o Senhor me mostrava o que estava acontecendo no mundo espiritual. Eu cheguei com uma fé. E a minha fé, ela foi sendo alimentada na medida que eu ia orando, porque eu fui entendendo o que estava acontecendo. No 2º dia eu enxerguei anjos. Eles ficavam, a mãe aparecia para mim assim, enquanto eu orava por ela, a mãe aparecia parada, eu meio que imaginando ela, mas era o Senhor me mostrando. E aqueles seres ao redor da mãe, eles se cruzavam, eram uns 4. Cercando ela, e atrás deles quem? Eu enxergava os espíritos malignos querendo tocar na tireoide da mãe, eles não conseguiam. E eu disse, mas está acontecendo alguma coisa no mundo espiritual. O Senhor está fazendo alguma coisa. No 3º dia, eu já não enxerguei os demônios, já não enxerguei os anjos. Eu me enxergava diante de uma escada que lhe dava assim, acesso a um prédio muito bonito. E eu entendi
Eu disse: Senhor, é as escadarias, eu estou subindo a tua presença. Era uma forma que o Senhor estava me conduzindo na minha oração. A fé sobrenatural, ela se movimenta. Mas não adianta estar enfermo e pensar assim: puxa vida, estou enfermo, vou lá no médico tomar uns remédios. Se entope de remédio, não ora. Vai tomando remédio, mas vai orando. Vai clamando ao Senhor, vai pedindo a Ele para te libertar dos remédios. Eu dizia: Senhor, eu não quero ver a mãe fazendo uma quimioterapia. Não pela quimioterapia em si. Eu pensava na questão financeira também. Dizia: Senhor, nós queremos investir no teu reino. Não quero gastar com remédio. Quero abençoar vidas. E eu apresentava isso ao Senhor. Pega aquele saco de remédio que tu tem na tua casa e mostra para o Senhor. Diz: Senhor, eu estou tomando esse saco de remédio. Eu vou continuar tomando, mas eu te peço, me cura. Vai curando todas as minhas enfermidades. Outra coisa, apresenta para o Senhor exatamente a enfermidade. O nosso Deus é um Deus específico. Eu dizia: Senhor, é a tireoide da mãe, que fica aqui. Eu ainda fazia assim: a tireoide, Senhor, como se Ele não soubesse. Aqui. E daí eu me enxerguei naquela situação enquanto eu orava pela mãe, que eu subia aquela escadaria com o que na mão? A tireoide da mãe. Eu me enxergava com a tireoide na mão. E eu sei que eu cheguei num lugar que se abriu um espaço e eu vi um grande reservatório cheio de azeite. E eu fui naquele lugar e eu larguei ali dentro a tireoide da mãe. E terminei a oração. Eu fui movida a terminar a oração e deixar a tireoide da mãe naquele reservatório, aonde tinha aquele óleo precioso. Meus irmãos, a mãe ficou 5 dias sem tireoide, tá? Se ela fosse no médico, eu ia dizer: minha senhora, não sei como é que a senhora está viva, tireoide a senhora não tem. E eu já ia dizer para ela: diz que está lá na sala, lá no reservatório, já explica para o médico, diz onde é que está. Porque ficou sem, não pode. Não ia ter duas. No outro dia, no 4º dia, eu fui orar, eu olhava, eu fui orar, eu enxerguei que eu visualizei, eu percebi, o Senhor me fez perceber que aquela tireoide, que ela estava toda esbranquiçada, eu enxergava ela esbranquiçada. Eu não sei que cor que tem uma tireoide cauterizada, não sei, mas eu me vinha muito esbranquiçada. Ela já estava só metade esbranquiçada. No 5º dia, quando eu fui orar, eu dizia: Senhor, continua operando nessa tireoide, continua, Senhor. Nós não podemos parar, Senhor. O pastor Elcio não pode parar. Eu não posso parar, Senhor. Nós temos o reino, Senhor. Essa era a minha oração. Nós temos as tuas coisas, Senhor. A gente não pode ficar parando por causa de uma enfermidade. E eu falava com o Senhor, falava com os anjos. Chamei Miguel, Gabriel, chamei todos os anjos na conversa, na oração. Eu sei que lá pelo 6º dia eu fui orar. E quando eu fui orar, eu percebia que aquela tireoide voltava para a minha mão. E ela voltava limpa. Aí eu disse: mãe, fica descansada. Está limpinha. A tua tireoide já voltou e está limpa. Fica descansada no Senhor. A mãe foi fazer o exame. A doutora disse para ela: minha senhora, não sei o que deu aqui, mas aquilo que nós acreditávamos, aquilo que estava aparecendo, desapareceu. A senhora fica descansada. Daqui a um ano a senhora volta aqui para fazer os exames de rotina. Ela fica descansada porque desapareceu. É a nossa fé sobrenatural que tem que se movimentar. E eu te motivo a orar com fé. Tem enfermidade aí? Está orando? Está apresentando ao Senhor? Tem enfermidade na família? Está orando? Estamos orando pela senhora. Semana passada nós oramos pela irmã Celiana, no final do culto, repreendendo toda a enfermidade. Está lá no cantinho com a mão levantada lá, ó. Que Deus te abençoe, minha irmã, curada para a glória do Senhor. Então nós temos que orar com fé. Tu, minha irmã, que quer ver o teu esposo aqui, chega mais cedo no culto, senta numa cadeira, a cadeira está vazia do teu lado, coloca a mão. Senhor, que o meu esposo em breve esteja aqui, Senhor, sentado do meu lado. São atos de fé que precisam nos acompanhar. Então, sem fé, o Senhor, Ele não nos responde. Terceiro ponto, que o Senhor não nos responde quando se tem uma vida de oração paralela a uma vida de pecado. Lá em Isaías 59, 2 diz assim:
O pecado cavou um abismo entre vocês e Deus. Seus pecados fizeram com que ele voltasse a face para não lhes atender. É como se o Senhor estivesse olhando para a pessoa, ele encontrou o pecado, ele voltou, ele virou a face. Para quê? Para não atender. É Bíblia. Não sou eu que estou te dizendo que o Senhor não vai te atender. Se tem pecado, o Senhor volta a face para não atender. Aí lá em João 9,31 diz assim: ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém teme a Deus e faz a sua vontade, esse ouve. Se tem pecado, ele não ouve. Olha a seriedade disso aqui. Está dormindo com o namorado? Está dormindo com a namorada? Ele não te ouve. Ele não te ouve. Tu, meu irmão, está andando com alguma mulher, ou tu, minha irmã, está andando com algum homem que não é o cônjuge? Ele não te ouve. Não sou eu que estou falando isso, não. É a Bíblia. Por isso que às vezes a gente fica confiando na vontade, na bondade do Senhor, no amor do Senhor. Nós cantamos muito sobre isso, bondade, amor do Senhor, misericórdia. E a gente vai para esse lado acreditando que as nossas orações serão respondidas. E a gente esquece de olhar para o pecado da estimação, que é uma barreira e faz com que ele não venha ouvir. Está tirando dinheiro da gaveta que não é teu? Está pegando o que não é teu? Ele não te ouve. Se tem pecado, não adianta. Não vai te ouvir. Então, é preciso se arrepender. E dizer ao Senhor: eu me arrependo, Senhor, disso, disso, disso. Não é, Senhor, eu me arrependo dos pecados. Tu sabe onde está o pecado. E se tu não sabe, às vezes está tão mascarado, ou tu está tão entorpecido pelo pecado, que tu já nem sabe mais o que é pecado e o que não é. Então peça ao Senhor: me mostra. Senhor, tu é luz, vem com a tua luz e traz à tona. E Ele traz. Ele traz. Ele não traz com peso, não. Ele traz com tanto amor que a gente vai se quebrando, se quebrantando diante dEle. Ele não é um Deus que vai nos mostrando as coisas com peso, com acusações. O Senhor mostra onde está o erro e a falha com muito amor. Com muito amor. É quase dizendo assim: senta aqui no meu colo, filho, vem cá. Deixa o pai conversar contigo. Tu está pegando dinheiro na empresa, filho. Ninguém está vendo. Mas tu está pegando. Tu, minha filha, tu está dormindo com teu namorado. Isso não é para ti, isso é pós-casamento. Isso está te arruinando. Tu está se entregando antes da hora. Meu filho, tu está faltando com respeito com essa moça. O Senhor é tão amoroso que a gente se quebra todinho quando Ele vem e nos fala. Quando Jesus dá sandálias. Quando Jesus dá sandálias, se aproxima e vai nos mostrando. Porque precisa haver arrependimento. E quando há arrependimento no nosso coração, Ele passa a nos ouvir. Imediatamente. É na hora. Por isso precisa haver arrependimento. Quarto motivo pelo qual o Senhor não nos ouve: quando a oração é feita por aqueles que não obedecem, que zombam ou negam a lei de Deus. Ah, onde é que está isso na Bíblia? Provérbios 28:9. Diz assim: se alguém se recusa a ouvir a lei de Deus, até as suas orações não são ruins. Na minha tradução diz assim: até as suas orações são detestáveis. Zacarias 7, do 11 ao 13 diz assim: porém eles não quiseram que eu lhes falasse. Viraram as costas para mim e tapavam os ouvidos para não me escutar, e endureceram o coração como diamante. Aqui está falando dos homens. Rejeitaram a lei e as mensagens que o Senhor dos Exércitos lhes enviava através dos antigos profetas, aos quais o próprio Deus inspirava. O Senhor ficou irritado com isso e lhes disse: se vocês não atenderem quando
eu os chamo, também vão gritar, sem que eu venha ouvir. Vocês vão me chamar, vocês vão gritar, mas eu não vou ouvir. Quando nós zombamos da lei, quer um exemplo de quando nós zombamos da lei? Quando a gente vem num culto de domingo, quando a gente vem num culto de ensino, a gente escuta o que escutar e a gente sai falando que essa palavra não é para mim. Olha o que pregou para mim hoje. Claro, né? Sabe do meu pecado, foi lá e falou que eu estou vivendo. Zombando da lei de Deus. Porque não é um pregador que fala, é a palavra. Outra forma de zombar é quando nós entramos na sala do pastor, o pastor vai e nos fala, nos confronta na palavra. E nós saímos de lá brabos com o pastor, pelo que o pastor nos falou, quando na verdade não foi o pastor, foi a palavra. Foi a palavra. Quando a gente se revolta com homens de Deus que pregam para nós, a gente não se revolta contra eles, é contra a palavra, é contra a verdade. Eu tenho a minha sobrinha a Gabriela, ela estava dançando aqui, e eu sou muito fã da Gabriela, porque eu já tive 2 experiências com ela, aonde ela poderia ter zombado da lei, ela poderia ter zombado daquilo que ela ouviu, mas não, ela foi uma boa ouvinte, e ela obedeceu ainda que fossem coisas simples para mim, para ela era um pouco mais desafiador. A Gabriela tinha 15 anos de idade, e ela era amiga aqui na igreja de meninas que eram mais velhas do que ela. Essas meninas então, com 18 anos, passaram a participar do culto dos jovens, e a Gabriela veio junto por conta das amizades. Aí um dia eu estava sentada aqui na frente, eu me lembro que o pastor Elcio estava pregando, e ele falou que os adolescentes aqui, o Connect é dos 12 aos 17, e o On Fire é dos 18 em diante. E na hora eu pensei assim, mas a Gabi tem 17, e a Gabi está no culto dos jovens, ela tinha que esperar até os 18. E daí eu percebi que o pastor não se deu conta, a Lê também não se deu conta disso. Eu tenho uma casa em Porto Alegre, passo mais em Santa Maria, mas tem lá uma habitação que pertence a mim, ao Excelentíssimo. Um dia estou lá com o Excelentíssimo e me lembrei disso. E eu disse, Senhor, como é que eu vou falar para a Gabi? Que ela vai ter que voltar para o Connect. Porque qual é o sonho do Connect? Chegar no On Fire. Eles já entram no Connect querendo chegar no On Fire, ainda mais os que, né, já tem uma cabeça, né, mais para frente. Eu disse, como é que eu vou dizer para a Gabriela, é momento de dar ré. Eu comecei a orar ao Senhor, e disse, Senhor, me dá uma oportunidade de falar com a Gabi. Preciso conversar com ela, Senhor, e dizer para ela, Gabi, eu acho que tu vai ter que andar um pouquinho para trás, né? Aí imita o caranguejo aí e volta. Comecei a orar ao Senhor, um dia a Gabriela me aparece lá em casa, e foi uma vez que ela foi sozinha, ela sempre ia com as irmãs, e nessa vez a Gabi foi sozinha. Estávamos por lá conversando, e daí veio a oportunidade. Eu disse, Gabi, deixa eu te falar uma coisa. Quantos anos tem que ter para estar no On Fire? 18, tia. Convicta. Nem ela se deu conta da idade que ela tinha. 18, tia. Eu, 18. Que idade tu tem mesmo, Gabi? 17 e 2 meses, se eu não me engano. Eu disse, Gabi, tu sabia, Gabi, que tu vai ter que ser exemplo para a turminha que está vindo atrás de ti? E o ideal, Gabi, seria que tu voltasse para o Connect. E ela me olhou. Eu acho que na cabeça dela estava calculando a idade dela com a idade do On Fire, eu acho. Não sei se ela não estava tentando encontrar ali uma justificativa na lei ali que autorizasse ela permanecer no On Fire. Eu sei que daí, lá pelas tantas, ela foi e me disse assim, tia, é verdade. E eu disse, não, mas faz o seguinte, tu sai daqui, né, quando tu for para Santa Maria, vai lá, conversa com o pai e a mãe e vê o que eles vão ter a dizer. Ela disse, não, tia, eu não tenho o que falar com o pai e a mãe, eu vou ter que voltar para o Connect. Porque a regra é clara, né, Arnaldo?
vou ter que voltar para o Connect. Ali eu percebi no coração dela uma disposição para fazer o certo, ainda que custasse para Gabi. Na outra semana, para minha surpresa, quando eu olho nas fotos, quem é que está lá na cozinha no Connect? A Gabi. Um outro dia eu estou conversando com ela na videochamada, às vezes a gente conversa na videochamada. Eu estava conversando com a Gabi, e daí eu estava falando para ela a respeito do desafio que é para ela. Tá na faculdade, ouvindo sobre Freud, e tantos estudiosos, tendo que ter na outra mão a palavra. Eu disse: Gabi, quando tu for escrever na prova lá, a teoria do Freud, o que tu vai colocar? Vai contestar e vai dizer: tá errado, a Bíblia fala outra coisa. Não, Gabi, tu fala o que o Freud falou, senão tu vai tirar 0. Então lá na academia, tu concorda com Freud. Saiu da sala de aula, tu pega a Bíblia, coloca embaixo do braço e te agarra nessa verdade. Só que a Gabi, ela não estava vindo no culto de ensino, porque nas terças-feiras ela ficava em casa para estudar mais um pouco. Muito desafiador. Saiu do ensino médio agora, entrou na faculdade, é tanta leitura. E daí eu disse para ela, Gabi, tu precisa, Gabi, do ensino. Tu vai precisar, Gabi, ir para o culto do ensino, porque é o culto do ensino que vai te solidificar. É o culto do ensino, é no culto do ensino que tu vai ter ferramentas para escrever o que Freud manda, mas para sair de lá convicta daquilo que tu defende. Porque nós estávamos conversando e ela me disse assim: tia, a teoria diz que o que acontece com uma criança na infância vai para o resto da vida. Eu disse: vai, nunca mais muda, até o Jesus das sandálias entrar na história. Eu disse para ela: Gabi, tu vai ter que ter sabedoria vindo do culto de ensino toda terça-feira para carregar o Freud de um lado e a Bíblia do outro. Na academia, vem comigo, Freud, saiu da academia, Senhor, eu sou da tua palavra. Eu conversei com a Gabi isso na sexta. Ela estava com toda a semana dela programada de estudo. Na terça-feira, quando eu estou lá na porta, que é que chega a Gabriela, com o livrinho na mão e a Bíblia. Eu disse: 2 horas de estudo não vão te fazer falta. Porque aquilo que tu vai comer aqui na terça-feira vai te deixar robusta na tua fé, para te enfrentar as teorias tortas que tem da porta para fora. Mais uma disposição dela de abrir mão de 2 horas de estudo pelo ensino da palavra. Então, meus irmãos, às vezes nós temos aqui dentro pessoas que estão nos orientando e estão dizendo: deixa de estudar 2 horas e vem para o culto do ensino. Tu que trabalha fazendo unha, fazendo cabelo, separa a terça para vir para o culto do ensino. Aqueles 100 pila que tu ganha na terça não vão te fazer falta. Na quarta o Senhor vai enviar mais pessoas para suprir aquela falta ali. São passos de fé, mas a gente tem que estar disponível para não zombar da lei e não zombar daquilo que está sendo ensinado, daquela instrução que a gente está recebendo na palavra, sempre examinando a palavra. Outro motivo pelo qual o Senhor fecha os seus ouvidos para nós, quando nós servimos indignamente ao Senhor. No Antigo Testamento, as pessoas, para cultuar o Senhor e pedir perdão pelos pecados, elas tinham que levar diante do Senhor animais. Um cordeiro perfeito. Aqueles que não tinham tanto dinheiro poderiam levar uma pombinha, e assim eles iam até o sacerdote e entregavam para ser queimado em sacrifício pelo perdão dos seus pecados. Era assim que acontecia no Antigo Testamento. E o bichinho que eles levavam tinha que ser perfeito. Sabe o que é perfeito? Não podia ter uma unha quebrada. Não podia. Não podia ter a pelugem de qualquer jeito, tinha que ser perfeito.
Mas o povo começou a oferecer ao Senhor coisas tortas. Pegavam qualquer animal para levar, qualquer oferta para apresentar ao Senhor. Por isso que nós estamos falando que o Senhor não nos ouve quando nós servimos indignamente. Lá em Malaquias 1, do 7 ao 9, diz assim, o povo, ficava perguntando, mas por que Deus não nos ouve? O que está acontecendo de errado? O que está acontecendo que o Senhor não tem nos ouvido? O texto diz assim, vocês trazem comida impura ao meu altar, e mesmo assim ainda perguntam, de que maneira, Deus, nós te desonramos? Ao dizerem que a mesa do Senhor é desprezível, é isso que vocês estão dizendo. Na hora de trazer animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum. Na hora de trazer animal aleijado e doente como oferta, também não veem mal algum. Tentem oferecê-los de presente a um governador. Será que ele vai se agradar de vocês? Será que ele vai atender a vocês? A mesma coisa pergunte ao Senhor. Vocês estão trazendo uns bichos tudo podre e querem que o Senhor ouça a vocês, sendo que existem regras para isso. O que eu quero dizer quando o Deus que fecha os seus ouvidos quando nós fazemos serviços indignamente ao Senhor? O Senhor não nos ouve quando a oferta é ruim. Às vezes, a nossa oferta diante do Senhor é o serviço que nós apresentamos a Ele. A gente não está em pecado, mas o que a gente traz é ruim, é de qualquer jeito, é torto. Não coloca na escala para tocar no louvor, fica magoado. Coloca na escala com o irmão que às vezes não gosta muito, fica magoado. A oferta não está sendo boa. Não está no ministério mais visível, já não gosta. Sendo que a adoração, ela nos acompanha em todos os lugares. Esteja na cadeira adorando ao Senhor, seja na porta, no banheiro, no palco. Isso aqui é palco. Se eu usei o termo altar, isso aqui é palco. Até porque a hora que tu entender que isso daqui é o altar, tu vai acreditar que todo mundo que sobe aqui em cima é santo. E a hora que um que estiver aqui em cima cair em pecado, porque são todos seres humanos, tu cai junto, porque o santo se foi, tu vai junto. Então isso aqui é palco, é um monte de madeira, para quem está lá atrás enxergar quem está aqui na frente, só. Mas então, meus irmãos, às vezes nós estamos oferecendo coisa ruim para o Senhor. A oferta é ruim. O que nós apresentamos para o Senhor é ruim. E isso faz com que o Senhor não venha nos ouvir. Ou então o Senhor não nos ouve quando nós plantamos. Quando o que nós plantamos não está em conformidade com o que a gente quer colher. Às vezes, meus irmãos, a gente quer colher algumas coisas, a gente ora ao Senhor e pede algumas coisas que o Senhor não tem condição de nos dar, porque nós estamos plantando mal. Eu já ouvi pessoas dizerem assim, o Senhor permitiu esse mal sobre a minha vida. O Senhor quis esse mal sobre a minha vida. Ou eu estou passando por uma luta, mas é uma luta espiritual. A nossa vida, ela é espiritual. A nossa vida toda, ela é espiritual. Ou então pessoas que dizem assim, estou passando por tal luta porque Deus quer me ensinar algo. Estou no vale porque o Senhor quer me ensinar. Deus permitiu essa situação para que se cumpra a sua promessa. Andando tudo torto, vivendo a tortura das suas escolhas e a não vida na palavra, e acredita que é porque Deus quer. Mas eu tenho uma coisa para te dizer, Deus não te faz gastar além do que tu ganha para te estar num vale financeiro. Deus não te faz acelerar um carro para te sofrer um acidente, Ele te ensinar. Quando tu estiver lá no leito do hospital, o Senhor não acelera carro não, que acelera é tu, sou eu. Eu não, porque eu não dirijo, não, eu sempre de carona. Mas é quem dirige. Deus, Ele não quebra princípios e regras. Então o Senhor não vai fazer ninguém acelerar. Isso é quebra da lei. A gente tem que ter a consciência disso. Pelo contrário, Deus espera de nós a obediência, justamente para a gente não precisar sofrer nesse caminho que vai daqui até a eternidade. O Senhor não gosta de nos ver sofrer. Por isso que a gente tem que obedecer certinho, para ter aquela vida de alegria e paz que a Bíblia nos promete.
A não obediência à palavra nos leva a viver a vontade permissiva de Deus. Quando nós não obedecemos, a gente começa a viver a vontade permissiva de Deus. O que é a vontade permissiva de Deus? Existe a vontade perfeita de Deus, aquela que Ele quer para nós, e a permissiva, que Ele não quer, mas que Ele tem que deixar a gente viver, porque a gente não obedece a Ele. Então, sem obediência, nós começamos a viver a vontade permissiva de Deus, que é aquela que Deus não quer. A vontade perfeita de Deus, ela é sempre leve. O plantio passa pelo esforço, meus irmãos. Nós temos que plantar certo para poder orar ao Senhor e Ele nos responder da forma certa. Por isso, jovem, tu que ainda não casou, não case em julgo desigual. Não namore nem olhe para aqueles que não defendem a tua mesma fé. E isso é julgo desigual. Cuide. Tem moças e rapazes que às vezes não encontram aquilo que estão procurando e passam a procurar lá fora. É um futuro muito triste para esses. Não porque a pessoa lá de fora ela não é boa, mas não professa a mesma fé. Então tome cuidado para não precisar clamar ao Senhor depois, por misericórdia pela escolha errada de forma antecipada. Pais, plantem a referência ao culto ao Senhor em casa, não só aqui no prédio. Que o teu filho te veja lendo a palavra em casa, orando, buscando o Senhor. Na hora da enfermidade, primeiro tu ora, depois tu corre para uma Unimed. Primeiro tu ora quando dá tempo e depois tu vai numa farmácia. Plante esse exemplo na vida dos teus pequenos. Entrou no carro, coloque um louvor. Tenha culto em casa, plante isso para que amanhã você não precise orar para o Senhor. Porque os teus filhos estão na igreja, mas não têm uma vida com Deus. Traga as crianças para cá, para a igreja, para o seio da igreja. Não deixe em casa. Traga para cá. Às vezes vão dar umas corridinhas aí que quase nos matam do coração por causa dessa câmera aqui, ó. Como diz o pastor, caríssima. Mas traga para cá, para que amanhã tu não precise orar ao Senhor e dizendo: o Senhor toca no coração do meu filho, da minha filha que não quer vir para a igreja. Ele nunca soube o que era vir para o seio da igreja, nunca teve o prazer nisso. Inclusive tu, cada domingo que tinha que vir, dava uma desculpa esfarrapada para não vir, vinha reclamando, voltava para casa falando da pregação, do louvor, do som, da Prof. Kids, do anúncio que apareceu no telão. Tantas reclamações. Tu reclama, o teu filho está vendo. Às vezes ele é um baita de um reclamador quietinho, um avesso à igreja, à noiva, por causa do teu plantio. Sogra, planta na vida da nora. É uma guerra, não é para ser. Uma guerra que não é para ser. Mulheres de Deus andam juntas em paz. Então plante na vida dessa moça. Leite, é um estilinho que o meu filho escolheu, um naipe que tu não faz ideia. Usa um brinco aqui, Leite, no nariz. Ama, acolhe, porque uma hora ela pode ir para longe e ela não vai só. Ela vai com o teu rapazinho. Aí no dia das mães não vem. Meu Deus do céu. Dia das mães não vem. Sabe por que ele não vem? Porque a nora não quer vir. Se a nora não vem, ela tem uma força do lado de cima que tu não faz ideia. Se ela não vem, não vem. Então plante o certinho. Plante o certinho. Ame essa moça, ame esse rapaz. Uma cultura torta, Leite, não tem nada a ver com a gente. Ame. Porque se ele começar a te amar, se ela começar a te amar, tu passa a ter uma influência de ensinar coisas que às vezes esse rapaz, essa moça não aprendeu. Já estamos indo para o final, meus irmãos. Ministerialmente, plante comprometimento, capricho.
disposição, bom humor, alegria, esmero, horário, pontualidade, consagração. Plante essas coisas, porque tu não vai nem precisar orar para o Senhor te promover dentro do ministério. Não que a gente ande atrás de promoções, mas para o Senhor te conduzir a lugares mais altos, melhores, de maiores responsabilidades, para cuidar de um grupo de pessoas. Tem que plantar o certo. Te coloco na escala, tu nem vem. Avisa nos 10 minutos antes do culto, não vou poder ir. Não está viajando, não está no hospital, não está trabalhando, está em casa olhando um jogo. Tenha comprometimento, porque aquilo que o líder não vê, o Senhor vê. E às vezes o Senhor não te conduz a lugares melhores porque tu não é merecedor. Vai orar, orar, orar e não vai sair do lugar, porque não plantou. Eu conheço pessoas que no dia que morreram não tinham uma pessoa para carregar o caixão. Por quê? Só plantou inimizade. Eu conheço idosos que trabalham arduamente, mas porque lá atrás, quando o pai e a mãe mandaram estudar, não quiseram. Quando tinham condição de juntar um dinheiro, gastaram tudo, não plantaram e hoje oram pela misericórdia do Senhor, porque trabalham muito pesado, a força já não é mais a mesma. Eu conheço uma avó que tem a casa vazia, os netos não vêm visitar porque ela se importa mais com o pano que ela passa no chão do que os pezinhos dos netos marcando o solo. Aí os netos não vêm, não está plantando isso e está orando, clamando ao Senhor pela atenção dos netos. Teve uma que eu disse para ela: minha irmã, tira o pano aí. Se tirar o paninho, a vassoura, os netos vêm. Deixa sujar um pouco. Tem que plantar. Filhos desviados por causa do posicionamento dos pais. Pais clamando: Senhor, traz meu filho. Converte meu filho, criado na igreja, Senhor. O Senhor traz, Ele é misericordioso, Ele é bom, Ele traz. Mas às vezes não é por causa da oração dessa mãe, é pelo amor que Deus tem pela alma desse filho. Porque a mãe não plantou isso. E não é merecedora de ver esse filho no seio da igreja. Mas pela alma do filho e pelo amor a essa alma o Senhor traz. Então, meus irmãos, nós precisamos aceitar que Deus, Ele se responsabiliza pelo cumprimento da sua palavra quando nós obedecemos a ela. E nós podemos sim pedir tendo somente a fé, mas só ouviremos a resposta de Deus se estivermos de acordo com os seus padrões e com a sua vontade. Deus, Ele tapa os ouvidos sim. Deus, Ele vira o rosto sim. O pessoal do louvor pode passar. Deus sim, às vezes, Ele não nos ouve. Existe sim aquela oração que não passa do teto. Existe. Existe. E a Bíblia está cheia de provas de que às vezes a nossa oração ela não chega aonde o nosso Deus está. O nosso clamor ele não sobe muito do que aquilo que a nossa voz pode ir. Às vezes a nossa oração ela vai até onde a onda da nossa voz vai e não passa dali. Mas o nosso Deus, Ele ama o arrependido. Ele é apaixonado por arrependidos. Ele ama corações que percebem que não estão andando de acordo com a vontade dEle. E quando o Senhor vê em nós a disposição de dizer assim: eu volto para o Connect. Ou eu vou para o culto de terça-feira. Quando o Senhor Ele encontra em nós a disposição para recalcular uma rota, o céu se rasga de uma forma. O céu se rasga de uma forma
Porque o amor dele desce com violência, nos alcança, nos cobre. Os ouvidos do Senhor voltam a nos ouvir. Os ouvidos do Senhor voltam a nos ouvir. A voz do Senhor, escute isso, a voz do Senhor volta a nos responder. Isso é poderoso. Fique de pé, fique de pé.